O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito para você que tem uma ideia de podcast ou até já tem um. Queremos projetos de pessoas do norte e nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir Mais Vozes, uma iniciativa Central 3 e Apoia-se. A história é um juiz impiedoso. Põe a nu nossos erros trágicos e nossos tropeços ridículos. Expõe os segredos mais íntimos. Manipula o poder da experiência como um detetive arrogante que parece saber o fim de um mistério desde o começo. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá para você que está nos ouvindo, eu sou Domênica. E eu sou Amanda. E eu sou o Basso. Olha, temos visita, tirei da geladeira porque tá calor, é isso. Falou nada, viu? Eu vou abrir na geladeira já que tá calor, né? Não, mas é pra me punir, é por isso que ela faz isso. Só reclama esse homem. Te chamei aqui, senhor Basso, para o primeiro episódio que eu estou gravando em 2024. Olha só, seu ingrato. Você não tem vergonha, não, de já no final do mês, assim, tá falando que é o primeiro episódio que você tá gravando? Do seu podcast? Não, é o primeiro episódio que eu estou gravando esse ano, porque o podcast continuou sendo lançado toda semana, mesmo quando o Moá estava de férias, porque eu sou uma pessoa comprometida com a audiência. Então, inclusive, se você, ouvinte, não ouviu os últimos episódios, pode voltar lá, ó, que tem episódios de eu e a Amandinha expondo uma outra, tava uma loucura, uma delícia, tudo de bom, aquele papo de garotas. Tem a gente falando do melhor filme de Natal de todos os tempos ou de Halloween, você pode escolher e você vai errar, independente do que você escolher, né, porque não tem como acertar. A Amandinha já falou sobre os 4 primeiros episódios de Percy Jackson, essa série que tá dando o que falar da Disney Plus. Não vou comentar o que ela comentou, volta uma casinha pra ouvir. E agora a gente vai falar de O Assassino da Lua das Flores, conhecido por mim como o assassino do Cebolinha, né? Porque eu não acredito, gente, que chama Lua das Flores de verdade, assim. Foi muito difícil pra mim. É um trava-língua em português, é difícil. Então, né? É isso. Vamos falar sobre esse filme e, graças a Amanda, sobre esse livro também, que sim, está ganhando um monte de prêmios, tá aí na corrida já do Oscar 2024. Então, Amandinha, acho que esse marca o primeiro episódio nosso de corrida do Oscar aí, certo? É, acho que sim, Dô, mas na verdade eu acho que ele tá ganhando menos prêmios do que ele esperava. É que tem coisa melhor, mas assim, vamos guardar esse suspense das nossas opiniões, né? Mas é um filme que vai pra Oscar, tenho certeza que concorrer vai. Se vai ganhar, não sei, mas concorrer vai. Com certeza vai ser indicado, ele é uma das figurinhas já certas no Oscar. Muito bem, então, mas antes é aquela hora do beijo, então vamos beijar. Senhor Basso, quem que você vai beijar hoje? Vou mandar um beijo lá pro nosso querido amigo Rafael Arinelli, do Cinemação, né? Pra ver se aí eu consigo cavar uma participação lá, né? Sempre tô tentando aí, então vou mandar um beijo com várias segundas intenções. Olha aí, assim que a gente gosta, um beijo pro Rafa. Amandinha, quem que você beija hoje? O meu beijo hoje vai pra vocês dois que toparam ver esse filme pra gravar comigo, entendeu? Justo. Porque foi um sacrifício. Eu sei que pra vocês aí na questão de cinema, eu não consegui ver no cinema. E, caraca, esse filme foi meio complicado pra quem mora em interior de assistir, né, no cinema. Muito bem, então eu te devolvo o meu beijo, Amandinha, porque eu não vou ler o livro, nem li, nem lerei. E que bom que você leu, né? Que é pra gente poder tirar informações aí a respeito da obra como uma adaptação. Justo. Muito bom, muito bom.
Assassinos da Lua das Flores é um filme de 2023 produzido, escrito e dirigido por Martin Scorsese e sua equipe, estrelado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, entre outros. O longa de 3 horas e 23 minutos é uma adaptação do livro homônimo de não ficção escrito por David Graham, contando a história do povo indígena Osage, que recebeu do governo federal uma área delimitada no estado de Oklahoma, a qual era rica em petróleo. A narrativa busca contar sobre uma série de homicídios contra os Osage na década de 1920 e é inspirada em acontecimentos reais. Basso, já que você é o nosso super, hiper, mega convidado especial, a pessoa que mais gostou desse filme nesse recinto, contém ironia? O desafio da sinopse criativa é pra você, tá? Pra você já entrar aí, ó, no ano preparadíssimo. E o desafio que a Amanda Barreiro montou pra ti é: faça uma sinopse sincera sobre o filme O Assassino da Lua das Flores. Sincera? Caraca, mano. Sincera. Bem, Assassinos da Lua das Flores, ele é um filme de gente branca falando de gente branca matando gente indígena pra tentar meio que falar, olha só como a gente tem consciência, a gente sabe que fez uma grande merda, e aí depois recebeu um monte de aplauso por isso. É basicamente isso. Mas agora falando sério, o Assassino da Lua das Flores, ele... Assassinos... Vou começar de novo. Mas agora falando sério, o Assassinos da Lua das Flores... É difícil, viu? É trava-língua, né, gente? Assassinos da Lua das Flores. Tipo, tem um... Tem dois... Né? Tipo, tem 2 substantivos no plural e um no meio ali, né? Tipo, no singular é foda. Bem, ele acaba falando sobre uma região nos Estados Unidos que no início do século passado descobriu petróleo em terras de indígenas e de repente eles ficaram mega endinheirados com isso. E isso acabou trazendo um monte de gente pra lá em busca de conseguir um pouco dessa fortuna e arrancar um pouco dessa fortuna dessa nação indígena que acho que era Osage, o nome, se eu não me engano. E no final das contas, a gente descobre durante o filme que um monte de gente branca, e aí sim, não é uma zoeira isso, acabou fazendo um monte de tipos de trambique e organizando um monte de assassinatos pra, através de casamentos, conseguir ficar com o dinheiro dos indígenas e roubando tudo de volta deles. Então, o filme daí trata muito sobre isso, né? Por isso que leva o nome de Assassinos, né? Porque é todo um grupo que arquitetou casamentos pra conseguir ficar com o dinheiro e ir matando o povo e herdando esse dinheiro deles. É isso. E Amanda, antes da gente cair sobre a análise do filme mesmo, você que leu o livro ele é mais jornalístico? O livro é muito jornalístico. Na verdade, quem sentir interesse em ler, é uma leitura bem densa de informações. Inclusive, eu li na versão e-book e eu não recomendo muito. Bom, pelo menos eu não gostei desse formato para esse tipo de livro, porque ele tem muitas notas de rodapé e muitas referências que ficam te jogando com o hiperlink, sabe, pro final do livro. E aí eu achei a navegação muito chata de fazer em e-book. Então, assim, ele tem muitos dados, muitos mesmo. Chega a ser confuso de tantos nomes que o autor vai citando, porque ele refez o caminho do FBI nessa investigação, né? Ele encontrou novas evidências em museus e conversando com familiares, com aquele povo Osage, né? Os descendentes. E ele vai citando nomes e datas e documentos, aí folhas tais, não sei o quê, registros lá da polícia. Então tem muita informação no livro. Não é uma narrativa como o filme fez, né? O filme ele é muito... Putz, é aí que começa a polêmica, né? Porque ele tenta colocar a gente numa linha cronológica, acompanhando o personagem do Leonardo DiCaprio, né? Que é o Ernest Buckhart. Isso, quando ele chega aí, né, nesse lugar, e ele acaba se encantando ali pela Molly. Isso. E aí, a partir, né, das relações do Ernest junto com esse... com muitas aspas tio, porque eu não sei se realmente ele era um tio dele ou não. É tio sim, é de tio sangue. mesmo. Tá. Eu fiquei na dúvida, só vendo o filme, se era um apadrinhamento social, sabe? Ou se era realmente um parente. Não, é um parente. Tá, que assim,
Tá. Que é o William, que é interpretado pelo Robert De Niro, que assim, né, está em todos os filmes do Scorsese. Se não tiver ele, então o filme não existe, não é mesmo? E a gente vai acompanhando tudo conforme o Ernest vai, enfim, vivendo. Só que na teoria o protagonista é a Molly. E aí Sim. você fica... né? Então tá, assim. Isso é uma grande diferença pro livro, inclusive, porque o livro é todo na perspectiva da Molly e da família da Molly. Olha aí. O Ernest, assim, é totalmente secundário. Ele só aparece no livro, nos registros, em que ele tá fazendo realmente alguma coisa. Mas no filme o protagonista não é a Molly, gente. O protagonista não é. é o Ernest. É o Ernest. A gente começa sim. a narrativa com ele, a gente acompanha tudo pela visão dele e a gente termina a narrativa com ele. Exatamente. Sabe? Então, assim, claramente ele é o protagonista. A Molly é alguém muito importante na história, talvez seja em quase a mesma importância dele, mas, assim, claramente o filme é sobre o olhar dele, é sobre ele. Né? Sim, por isso que eu falei que, em teoria, Moni, porque assistindo o filme, ficou muito claro pra mim que o Ernest é o protagonista, mas que a história que deveria estar sendo contada é da Molly, que ela é mais importante do que ele na história. Mas o filme não faz isso, né? Aí... Inclusive, eu fiz um comentário que, assim, eu tinha me programado pra assistir no cinema, né? E eu só consegui assistir quando entrou na Apple TV. E eu tive que assistir meio que rápido pra gente dar conta desse episódio aqui, que entrou na Apple TV só na sexta-feira. A gente tá gravando numa terça, né? E eu não consegui assistir com o Bruno, porque a minha intenção era assistir com ele, porque ele gosta desse tipo de filme. E aí ele me perguntou assim, e aí, você acha que eu vou gostar quando eu assistir? Eu falei, olha, a minha impressão desse filme foi o seguinte, é um filme pra enaltecer o talento do Leonardo DiCaprio. É uma boa análise. Uma boa análise. É tipo assim, estamos contando a história, pausa, vai, Leonardo, destrói, cara. Aí super close, ele chorando, ele gritando e não sei o quê. Aí, beleza, show, hein, arrasou. Cara, volta a contar a história. Porque são muitas cenas, assim, muitas. É muito focado nele mesmo, né? Então não tem como ele não ser o protagonista do filme. Inclusive, o que vocês acharam das atuações em linhas gerais, assim? O Leonardo DiCaprio é um baita de um ator, né? E eu acho que ele arrasou muito. Eu não acho que tem ninguém atuando mal ali. Não tem nenhuma atuação como. ruim. Acho que são todas excelentes. Eu acho até que... Eu tava vendo um comentário, acho que era da Carissa Vieira no Twitter esses dias, ela falando que a gente é tão acostumado a ver o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro atuarem bem, que a gente tá vendo a atuação deles e a gente acha que não é nada demais, mas é porque a gente tá acostumado com aquilo, né? Então, alto nível. Assim, não parece que os caras parecem que, sabe, é aquele cara que, sei lá, fisiculturista levantando, né, 250 quilos ali no deadlift, sei lá, fala assim, não parece tão pesado assim, mas vai lá pegar você, né, sabe? Então, eu acho que há muito isso, acho que inclusive isso é uma coisa que em premiação não tá levando tanto, porque o pessoal olha e as pessoas querem surpresa na premiação, né, que olhava assim, meu Deus, mas olha a atuação dessa pessoa, porque você não tava esperando, né? Aí você olha o Leonardo DiCaprio, sabe, de uma atuação 9.5 de 10, sabe? Aí você olha e fala assim, terça-feira. Okay, tudo bem. Eu acho que o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro, né? Mas eles já chegaram num nível do tipo, fez mais que a obrigação dele, né? E assim, não é verdade. A atuação deles está simplesmente incrível. Tem cenas do Leonardo DiCaprio que, assim, se você olhar do aspecto técnico, chega a te arrepia de tão bem atuada que tá. Agora, o que realmente me impressionou, e aí é um pouco do que o Basso falou, o que realmente me impressionou foi a atuação da Lily Gladstone, que é a Molly, porque eu achei simplesmente impecável o trabalho dela como Molly. Ah, sim. O dela tá absurdo. Mas acho que entra muito realmente nisso. Particularmente, eu nunca tinha visto um filme com ela, então eu não sabia, mas... cara, você tá numa cena com o DiCaprio daquele tamanho e você tá de igual pra igual, é porque você tá arrasando também, né? Com certeza. E tem cenas que ela segura sozinha. As cenas dela já muito doente, nossa, você jura que é verdade. Sim. Claro, tem muita maquiagem, tem muito apoio e tudo mais, mas as expressões faciais dela, você jura por Deus que a mulher tá morrendo ali na cena. A primeira cena que eles estão sozinhos na casa dela, que é à noite, que tá tendo uma tempestade, é fantástico, assim, a atuação que ela tem ali, porque... E aí também dá muito mérito pro próprio DiCaprio, mas parece muito que a gente tá vendo uma pessoa adulta lidando com uma criança, porque claramente ela domina toda a cena, toda aquela situação ali. Ela que possui o dinheiro, ela sabe que
ele tá ali, por que ele tá ali, sabe? Ele tenta mostrar pra ela que mesmo ela sabendo que ele tá ali por dinheiro, ainda assim valeria a pena, e é ela que domina toda a conversa, ela tem toda a segurança ali da cena, então eu acho que é muito... Essa cena mesmo, pra mim, é uma das melhores cenas pra mim dela, assim, sabe? Que ele vai falar alguma coisa, ele dá fala, tipo, não, silêncio, escuta a tempestade, sabe? Escuta a coisa lá fora. Fantástico. Então, você falou a palavra-chave pra mim. Eu acho que ela trabalha muito no silêncio. E isso é tão importante quanto fala. Ela preenche as cenas de silêncio de uma forma muito dominante. Eu achei incrível. E um fato curioso a respeito da Lily é que ela tem uma carreira consideravelmente jovem, porque ela se formou em teatro em 2008 e a primeira vez que ela foi trabalhar com audiovisual foi em 2012. Então, assim, é pouco tempo de trabalho pra você chegar no nível que ela chega nesse filme, sabe? Eu acho ela espetacular. Assim, pra mim, o filme é dela, não à toa. Ela é a única, né, que tá ganhando premiações aí e merece muito. Merece Inclusive, demais. ela não é Osage, mas ela é de etnia ameríndia, né? Então, um pontinho aí de acerto nessa festa de brancos aí que foi esse filme. Inclusive eu vi uma reportagem há um tempo atrás, e aqui eu peço desculpas porque, né, eu não salvei a fonte para poder trazer para vocês, mas eu vi uma entrevista dela falando como que foi o processo de trabalhar, né, nos bastidores, justamente por ser um filme que fala sobre esse genocídio e tem vários personagens, né, de povos originários e tudo mais, e ela fala que tem várias coisas que estão ali, como, por exemplo, o fato de ela precisar ter aprendido uma outra língua, porque não é a língua dela, né? Apesar dela não ser uma pessoa branca, não quer dizer que ela fala, né? Sim, claro. Surprise, motherfucker, né? Tipo, as pessoas de outras etnias falam outras línguas, né? Tipo, não é tudo... Não é mesmo? É igual aqui no Brasil, quando eu fui estudar letras, que aí descobriu que tem mais de 200 línguas, não tem só tupi-guarani, sabe? Tipo, tem várias outras línguas indígenas que não tem uma ou duas só, sabe? Pois é. E indígenas não falam todos a mesma língua. Pois é isso, então ela precisou aprender, assim como os outros atores e atrizes também, né? E ela fala que houve todo um trabalho de bastante respeito e acolhimento a outras etnias. Nessa festa de brancos, né, como a gente tá chamando, que na verdade aqui não é só o filme, Hollywood é uma grande indústria de pessoas brancas, né? Então, ela fala que isso foi um diferencial comparado com outros trabalhos que ela já fez dentro da indústria, sabe? Isso me chamou bastante atenção, achei bem legal. Assim, é legal reconhecer, eu segurando aquela faixa do não faz mais que a sua obrigação, sabe? Sim, mas eu penso também assim, por outro lado, não faz mais que sua obrigação, sim, verdade. Só que tem muita gente que não faz nem a obrigação. Então, sim, então a gente tem que reconhecer quem faz, pelo menos, né? Com certeza, mas é curioso esse sentimento que bate, né? Tipo, show, é isso, continuem agora, né? Queremos mais, vocês são capazes. E nessa vibe de ver reportagem e não salvar a fonte, perdão, eu também fiz isso. Eu vi, inclusive, uma entrevista do Scorsese dizendo que o Leonardo DiCaprio rejeitou o primeiro roteiro e ele precisou reformular várias coisas porque, segundo o DiCaprio, estava uma narrativa muito branca. Rapaz. Assim, então, que a gente tá reclamando de que é uma narrativa muito branca, tava mais. Pô, e o melhor que eles conseguiram foi isso? Pois então. Tá. Mas assim, eu tenho medo do roteiro original, então. Não é? Isso pra mim já era um grande problema, porque assim, eu fui querendo muito gostar do filme porque eu já vi quem que tava por detrás de tudo. E assim, por mais... muita gente da internet quase toda gostou, adorou e assim, veio... quando você não gosta de um filme assim, vem muita carga contrária ali com você, né? Então, eu só quero dizer tudo isso porque assim, eu fui querendo gostar, tá, gente? Quando a gente vai pro filme, tipo, 3h30, você tá na bunda de uma cadeira do cinema, pagou pra entrar, tudo mais, eu não vou lá chegando e falar assim, ai, vai ser uma merda, tá ligado? Eu vou querendo falar assim, eu quero ter aproveitado esse dinheiro, esse tempo gasto, né? Eu vou com a disposição de gostar, mas não me bateu, cara, não me bateu, acho que justamente por conta disso, de ser um filme com uma história que é sobre o genocídio de um povo indígena e feito por pessoas brancas, e ele tá sendo contado por pessoas brancas, e não só por isso, não só assim, mas
também como protagonista e como viesa sendo pessoas brancas, né? Então, eu acho que o maior problema não é nem quem tá contando, porque, bom, acabou caindo na mão do Scorsese, beleza, é isso. Mas a narrativa ser no foco do homem branco e existir uma romantização, porque existe sim uma romantização do personagem dele, isso me pegou, sabe? Porque se fosse algo mais comprometido com a visão da Molly, da família da Molly que estava sendo dizimada, aí eu já acharia algo mais coerente. Sim. Eu acho que sim, porque não só tem, acho que uma questão aí de que você normalmente já simpatiza com o protagonista, é mais fácil porque você tá vendo a visão de mundo dele. Eu acho que também no filme, de uma certa forma, coloca-se muito uma carga nele de, olha, esse cara ama essa mulher, mas ele ama mais o dinheiro dela. Então, sabe? Mas eu acho que suaviza um pouco pro lado deles, porque ele tem um sentimento muito grande de culpa, porque fala, putz, eu tô tendo que matar essas pessoas pra conseguir o dinheiro, se tivesse uma outra forma. Assim, eu acho que a crítica tá lá, mas eu acho que ela tá meio que suavizada. Eu acho que isso... Tá suavizada. Eu acho que não é uma ideia, eu acho que muito, sei lá, eu com o Domen tava discutindo essa semana sobre Tropa de Elite, Capitão Nascimento, que ele claramente é um fascista, filho da puta, e as pessoas acabaram abraçando ele quando não era, quando o filme claramente critica ele, né? Não é um mau entendimento. Eu acho que o filme o Assassinos das Luas das Flores, ele tá querendo colocar essa dualidade até pra dar uma profundidade. Olha, o Ernest não é um cara mal igual o Pica-Pau, sabe? Ele tem nuances, ele ama também aquelas pessoas, mas ele também tem uma pressão do outro lado, ele também, tipo, quer dinheiro, ele também acha que foi convencido que aquilo ali, eles deveriam ter direito àquilo ali também, sabe? Existem várias coisas pra deixar a personagem, tipo, não deixar ela tridimensional, né? Não deixar lá o personagem plana, só ela é má e ponto. Maniqueísta, sim. Só que isso acaba gerando uma certa coisa assim, meio estranha, né? Quando você assiste, pelo menos, e o foco tá sendo isso, e tá sendo essa questão toda desse dilema moral desse protagonista, que pra mim o dilema moral dele é muito menor do que o genocídio de uma raça. Nossa, com certeza. Sabe? Então fica, não sei, eu também não gostei, tipo, disso. Eu acho que vale ressaltar que tem muitas pessoas que fizeram podcast, inclusive o pessoal do Cinemação fez, e eu acho que o podcast sobre o filme, eu acho que tem um ponto válido até que eles trazem, que é, olha, o Scorsese e o DiCaprio sendo pessoas brancas, eles só podiam contar essa história a partir desse viés, eles não podiam se apropriar de um viés de um outro povo, de uma outra etnia, pra contar essa história. Então eles só poderiam contar por esse viés mesmo. Porque fora isso, seria se apropriar. Né? Mas eu entendo até isso, esse ponto, mas eu olho e falo assim, ainda... Poxa, não sei. Eu não acho que isso seja apropriação, sabe? Porque eu acho que a apropriação é quando você fala a partir do seu ponto de experiência, né? Agora, você pegar pessoas dessas etnias, ou pelo menos de etnias de povos originários, né? Que sofreram, de repente, outras coisas, mas estão enfim, embaixo desse guarda-chuva de opressão dos brancos, trazer consultores e trazer pessoas especializadas e trazer estudiosos. Então, assim, não pode existir um estudioso branco ou negro de uma etnia de povos originários. Acho que isso não é apropriação. Não, eu te informo com toda certeza que isso não é apropriação. Pois é, você tratar de uma forma respeitosa e consciente, não tem problema você contar a narrativa de outras pessoas, contanto, né, que tenha esse resguardo ali de ter uma supervisão, de ter uma ajuda, uma consultoria. Então, poderiam sim ter feito de uma forma diferente. Eu acho que esse embate que a gente tá tendo aqui, que essa questão, né, o olhar narrativo que está sendo dado, né, quem tá sendo o protagonista, a história de quem que está sendo contada. E aí a gente cai num lugar meio complicado, e aqui nós somos 3 pessoas brancas. Sim. Que é o quê? É aquele dilema, com muitas aspas, mas que nos favorece diante dos diversos racismos e xenofobias que nós temos e desenvolvemos, né, enfim, porque somos ensinados a isso e tudo mais, e que a gente tem que desconstruir, que é, se eu sou uma pessoa branca, então eu não posso nunca ocupar um lugar para falar de uma vivência de uma pessoa não branca. Então, existe uma diferença, né, entre eu me apropriar daquela vida, daquela cultura, daquela experiência e falar como se ela fosse minha, ou achar
achar que eu sei mais do que aquelas pessoas, para eu falar a partir do meu espaço como uma pessoa branca a respeito de como pessoas brancas se comportam com relação a essas etnias diversas. Entendeu? Eu acho que é aí que o filme erra, entendeu? Porque, pra mim, gente, desculpa, ele passa a mão na cabeça do Ernest, assim, mas de maneiras... Com força. Entendeu? Assim, ele força. é perdoado. Pra mim, ele é. Não acho que ele passa a mão, não. Eu não acho que ele passa a mão na cabeça dele, não. Mas eu concordo que dá uma boa suavizada ao tratar ele como alguém que é apaixonado por aquela mulher que ele tá ajudando a matar, sabe? Então, né? Mas você tá... Ou você ama ou você mata, caramba, sabe? Vamos um pouco pra fatos, assim, né? Pra questão ali biográfica do Ernest, que é o que o livro trata. O livro não tem emoção. Não tem essa questão de será que ele amava ou não amava? A única emoção que diz é que a Molly ficou muito devastada quando ela descobriu sobre a participação dele nesse esquema, mas não tem uma questão de era um casamento com amor ou sem amor, não tem. O único ponto que eu realmente reconheço do livro em relação ao Ernest é que ele era um cara meio devagar, vamos colocar assim, né? Meio pacato, muito obediente ao tio, com muito medo do tio, sem muita instrução. Então, ele tinha essa característica de ser um homem mais passivo em relação ao tio. Mas se ele sentia culpa ou se ele amava aquela família, não sabemos. Então, isso foi uma decisão do Scorsese de colocar na tela essa dramatização do personagem como um homem de família. Porque eu acho que a gente se conecta com isso, né? A gente se conecta com isso, mas é aí que tá o perigo da história. Acho que é muito mais difícil se conectar só com a narração jornalística dos fatos. Claro, mas é aí que tá o perigo, a escolha isso. narrativa que se faz, né? Mas, gente, assim, pra mim o problema não é ele tá envolvido nesse esquema e amar a esposa dele e os filhos, tá? Pra mim o problema não é esse. Pra mim o problema está quando a gente vê ele como um homem extremamente frágil na mão do tio dele. Que aí dá a impressão que ele não teve força o suficiente para enfrentar o tio, por isso ele foi uma grande vítima da violência e da mente maquiavélica do William, e por isso ele entrou nesse esquema, e por acaso conseguiu se casar com a Molly, que foi a mulher pela qual ele se apaixonou, e pobre coitado homem que estava assim, envenenando a sua esposa, sabe? Essa foi a leitura que eu tive, tá? Mas foi mesmo essa leitura do filme. Então, eu acho que é a leitura que você teve. Não acho que é o que o filme coloca, entendeu? Você não acha, Basso, que ele é um homem fraco? Eu acho que ele é um homem fraco. Eu acho que ele é fraco. Mas como você mesmo disse, na própria reportagem que veio jornalística, os fatos era que ele era alguém fraco, né? Sim, ele era. Mas não era só que ele era fraco. É que o Bill Hale, que é o tio, né? Era um cara extremamente influente e nesse sistema de influência, ele era mandante de vários crimes, né? Então todo mundo sabia que você mexeu com o Bill Hale, ele é, assim, um grande benfeitor, mas ele também pode dar cabo de você rapidinho. Sim, mas eu não discordo de nada disso. Eu discordo do fato de o filme querer criar uma desculpa ou passar pano pro personagem do Ernest no intuito de que, olha... É mais ou menos, sabe, o cara lá, o soldado nazista, eu só tava cumprindo ordens, eu não podia fazer nada de diferente. Não, filho da puta. Você poderia sim. Você foi fraco, não teve força suficiente, mas você poderia, sabe? Tanto que a Molly cobra isso deles. A gente tem a cena da Molly cobrando por que ele fez isso com ela. Que ele não precisaria ter feito, sabe? Então, eu não acho que passa pano. Eu acho que dá algumas explicadas o porquê que um cara desse se envolveu num esquema igual a esse. Ele nunca ia pensar por si só em casar pra poder dar o golpe, pra depois matar. Quer dizer, tinha outras pessoas por detrás que estavam como mandantes. E nem mesmo, eu acho que até é mais interessante essa parte do filme, porque mostra que não era uma ação isolada de um indivíduo. Era um grande esquema de as pessoas brancas querendo tirar o que as pessoas indígenas tinham. Então era todo um sistema, era todo um esquema gigantesco pra isso. E tanto era um grande esquema que não era só um esquema do Bill Hale. Tanto é que isso não é muito bem explorado no filme, eu acho que isso não fica tão bem explicado, mas
o cunhado lá do Ernest, eu esqueci o nome, o que casou com a Minnie e depois casa com a Rita e é morto na explosão. Ele também tinha os interesses dele e ele não fazia parte do esquema do Bill Hale, por isso que ele era um alvo. Ah, sim. E acho que isso fica claro, que eu acho que o... Você achou claro? Eu achei claro, sim, que fica. Inclusive, outras pessoas da cidade, todo mundo dava um jeito de explorar. Quando tem a própria questão do caixão lá, que o Ernest vai falar lá com o cara lá, poder falar, fala assim, cara, você tá cobrando o preço que é dos Osage, esse preço eu tô pedindo pra mim, né? E ele fala, e aí do cara fala assim, meu, você acha que só você vai ter o direito de pegar uma fatia desse bolo? Todos nós queremos uma parte dela, né? Então, assim, é o grande esquemão da cidade toda. Era um esquemão. E, assim, bem fracionário, né? Não era só de uma pessoa, não. Bom, é que não era só de uma pessoa, é meio óbvio, né? Não é uma pessoa só que vai promover o genocídio de uma etnia inteira. Não, mas eu digo, não é uma pessoa articulando todas as outras pessoas. Ah, não, mas nada no mundo gente. Se isso, né? Mas, tem vários filmes que colocam isso, né? Que é só sim. um grande mastermind que está nas sombras manipulando. Quer dizer, tem gente até hoje que acha que o mundo inteiro é controlado por 3 pessoas numa nave espacial, né? Então, sabe? Né? Assim... Né, pera lá, a gente tá falando porque eu sei que é óbvio, mas não é nem todos os filmes fazem isso, né? Verdade, coloca que é sei lá, o coisa, né? O 007 mesmo tá há 50 anos com o cara lá, o número 1, né, da Organização das Sombras, maquinando todos os terrorismos do mundo, sabe? Então, eu acho que é importante o filme ter colocado que era mais de uma pessoa, inclusive pra dar esse aspecto que era o pessoal branco, né? Aquela etnia branca inteira tava arrumando um jeito de roubar e matar a outra etnia, sabe? Eu acho que isso é importante. O filme Assassinos da Lua das Flores é um dos grandes candidatos ao Oscar 2024, tendo sido aclamado pela crítica, pela narrativa representativa e pelas brilhantes atuações de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Em reviews, o filme alcançou uma média de 93% da crítica especializada e o certificado Fresh, em que se lê enorme em tempo de execução, tema e realização. Killers of the Flower Moon é uma avaliação sóbria do relacionamento dos Estados Unidos com os povos indígenas e mais um zênite artístico para Martin Scorsese e seus colaboradores, e a nota de 89 de 100 pelo site Metacritic. Eu quero avançar aqui na discussão e colocar minha maior crítica, que não é nenhuma dessas, gente, não é. E vocês não têm como saber qual é, porque o filme não mostra isso. A minha maior crítica é contra o FBI, porque o filme coloca como um caso de sucesso do FBI, sabe? Eles foram lá, eles resolveram, eles prenderam o Bill Hale, eles prenderam o Ernest Buckhart, eles prenderam uma galera, e aí se eles foram soltos depois, isso é um problema do sistema prisional. Mas a investigação foi conduzida e essas pessoas foram levadas à justiça. Só que não foi bem assim. Na verdade, aquela época foi marcada por uma série de problemas no sentido de investigação que você não tinha como provar certas coisas. Você não tinha DNA. Você não tinha uma série de recursos, né, criminais, da perícia criminal. Então, quando esse jornalista, o David Graham, fez o livro foi um produto dessa investigação que ele conduziu, e ele descobriu uma série de tropeços do FBI, inclusive de agentes que acabaram entrando no esquema, e boa parte do esquema não foi descoberto. O Bill Hale era apenas uma ponta, sendo que o filme coloca como se ele fosse o maior, né? O maior envolvido ali naquela situação, tanto que ele é o que vai preso. Mas e as outras pessoas? Sabe? Nunca se encontrou alguns dos assassinos. Teve tantos problemas na investigação do FBI que simplesmente não foram mencionadas. É tudo como se fosse, sabe, perfeito.
a investigação foi perfeita, o resto que... a justiça que falhou. Eu não gostei, eu fiquei muito incomodada com isso. Você acha que o filme ele não dá a dimensão do tamanho do buraco? É isso? Sim, com certeza. Tá, perfeito. E a Amanda tá chateada porque eles retrataram o FBI de uma maneira idealizada e glamurosa, como na verdade ele não é de verdade. Como sempre. Você não assiste nenhuma série americana, né? Não. Senão Olha só vai passar raiva, mulher. Olha Se você só. assistir, eles são os melhores médicos, os melhores bombeiros, Mas os melhores essa a minha investigadores. chateação. Eles apenas fizeram mais uma história do FBI como os grandes heróis da nação. Mas aí a América fuck é, né? Tipo, não tem como Sim, escapar disso. E é isso que me chateou bastante. Inclusive, sendo uma obra adaptada desse livro, a investigação que o David Graham conduziu, ele sequer é citado. Eu só fiquei sabendo que era um livro de uma reportagem do True Crime, que era a ideia tipo, toda ainda do FBI, tipo, um dos primeiros grandes casos do FBI e tudo, depois que saiu, e a Domênica falou pra mim, porque ela também tinha visto em algum lugar. Porque o filme, cara, o FBI passa, assim, o quarto coadjuvante, sabe? O número 3 ali, sabe? É um absurdo, assim, não tem Gente, não tem nada aquele a ver. final é totalmente enaltecendo o FBI. Total. É que não cola, pra gente não cola, mas aí eu acho que tem 2 pontos, assim. E no meio desses 2 pontos eu tenho uma pergunta pra te fazer, Amanda, antes de mais nada, que é... O livro, ele é focado na história da família da Molly ou ele fala sobre mais casos? Ele é focado na história da família da Molly, porque chamou a atenção ter sido uma família inteira, praticamente, exceto a Molly e os filhos da Molly, a serem assassinados. No entanto, ele cobre vários outros casos, alguns estão no filme, outros não. Certo. Tá? São muitos casos de indígenas, Osage, que foram mortos, tem vários nomes e várias datas, e, enfim. Bom, isso o filme retrata, mas são segundos, né, de cena que vai mostrando vários deles sendo mortos, aparecendo mortos e tudo mais. Sim. E eu te perguntei isso porque eu acho que esse filme ele tem 2 pontos. O primeiro é que, assim, você começa com aquela cena bem marcante na mente, né, que é ali o chefe do grupo enterrando lá o cachimbo e falando, né, sobre o futuro, e você já entende que ali estava prevendo que gente branca não é legal, né, estamos em perigo, a nossa cultura está em perigo, e aí todo o desenrolar da história, né, da família da Molly, do Ernest, e tudo isso que a gente já falou aqui, e lá no final aparece o FBI. Então a impressão que eu tenho é que, assim, o filme ele vai por pedaços, sabe? O FBI nem precisava estar lá, mas colocaram no final que é pra dar realmente uma conclusão do que aconteceu com os assassinos da Lua das Flores. Foi essa a minha impressão, sabe? É quase como se ele fosse uma parte 3 ou parte 4 do filme, assim. Sim, sabe? Concordo. Isso é uma coisa. Tanto que o agente do FBI só vai aparecer lá pra, sei lá, 2 horas e muito de filme. Isso, porque, né, não é sobre o FBI a história. É sobre os assassinos. E aí que é o problema que eu e bastei, porque a gente acha que essa história deveria ser contada sobre o povo, enfim, sobre as vítimas, né? E não sobre os assassinos, no sentido de quem eram essas pessoas, o que enfim, o que comia, o que pensava, o que vivia, me apresenta a cultura, qual que era a visão que eles tinham, por que que eles eram as vítimas e não por que que o homem branco, né, estava exterminando essas pessoas. Isso a gente já sabe, é por causa de dinheiro, né? Então essa aqui é o nosso ponto ali de crítica com o filme. Engraçado que, inclusive, isso é um ponto de... Essa é uma opinião que muitos, inclusive, séries policiais e de serial killers bate muito em cima, né? Por exemplo, sei lá, eu assisti muito tempo o Criminal Minds, assisti outras séries de investigação, e uma das críticas recorrentes é falar, olha, a gente lembra o nome dos assassinos porque a mídia fala, né, assassino do caminhão de sorvete, sei lá, né? Sim. Sempre dá um nome assim, e as vítimas mesmo, ninguém sabe os nomes. São esquecidas, são esquecidas. E é engraçado que, por mais que batam nesse ponto, aí quando vai fazer um filme, aí de novo, os assassinos... A gente tá falando aqui, a gente lembra de todos do nome do Ernest, do tio, do fulano... As vítimas, a gente só falou da Molly e da irmã dela. E a irmã dela a gente nem lembra o nome direito. Por quê? Porque o filme também fala, olha, não importa, é um dado estatístico, eles mataram tantos Osages, sabe? Agora, como se o Ernest, não fossem pessoas, né? Agora São o Ernest números. a gente sabe dos medos dele, das angústias, de tudo. Por que a gente sabe dos assassinos? Inclusive porque nessa forma de contar a história que é voltada no olhar de quem está matando e não no olhar de quem está sendo morto, a Molly é uma puta de uma personagem, mas assim,
chega uma hora que ela tá lá sofrendo porque a família dela tá sendo morta e a sensação que dá é, amiga, assim, você não entendeu ainda que isso vai continuar acontecendo? Porque não tem tanta camada, sabe? Não tem. E é um atrás do outro. É muito, e você fala, meu, tipo... Só que, na verdade, tem alguns anos de diferença entre esses eventos, só que a gente não sente isso porque a gente não tá tendo essa experiência sobre o olhar dela, e sim sobre o olhar dele. Exatamente. A gente tá vendo o quê? O plano deles de extermínio dando certo, entendeu? Sim. A gente não tá vendo ela perdendo a família, a cultura, o povo, tudo. É esse, pra mim, o que ferra na história, assim. Na história não, né? Na história também, mas enfim, é isso que me ferra na forma como essa história foi contada. E aí a gente tava falando do FBI, e aí eu acho que a segunda diferença é que, assim, o filme ele tem que fazer um recorte sobre o que vai contar. Sim. E aí, né, se você me falou que o principal caso é esse caso da Molly e da família dela, né, o filme também ele é focado nisso, né, então a sensação muitas vezes que dá assistindo esse filme, e aí de novo, é porque está sendo contado pelo olhar do Ernest, é que a família da Molly foi morta. E não que aquele povo foi exterminado. Entendeu? É quase como se fosse uma coisa menor. Sendo que, assim, não é menor, né? Se fosse realmente só a família dela já seria muito errado. Mas não dá pra gente ter a dimensão do tamanho do negócio, sabe? Quando a gente fala de genocídio, gente, a gente tá falando de um povo. A gente não tá falando de uma família apenas. E eu acho que o filme, ele não dá essa clareza pra gente. Não dá mesmo. Agora, pra quem tiver interesse em ler esse livro, são páginas e mais páginas de nomes de Osages que foram assassinados, então a sensação é muito diferente, o livro é muito pesado nesse sentido. E assim, por que o foco é na Molly? É porque ela foi uma sobrevivente, né? Então, o David Graham, eu posso estar enganada, eu espero não estar, mas ele conversa, eu acho que é com a neta dela. Eu tenho quase certeza que é a neta. Ele vai até esse lugar lá no Oklahoma, ele conversa com a neta da Molly e ele colhe relatos da filha da Molly através da neta, né? Então, o que a neta soube através da mãe, que era a filha da Molly. Não sei se eu me fiz entender. E aí, ele vai registrando essa experiência pessoal dessa família para conseguir entender o impacto na comunidade, ou seja, ele conversa com outros Osage também, ele conversa com o museu local, que é dirigido por descendentes Osage. Então, tem uma questão de experiência empírica, de conversar com as pessoas, de colher esses relatos, e também dos registros, né? E por isso eu acho que o filme pecou muito em mostrar como essa história se estendeu para muito mais do que essa ação do FBI, sabe? E tudo bem, eu entendo que eles têm que enaltecer o deles, mas, poxa, o trabalho do David Graham foi tão importante em entrar nessa comunidade, e isso em momento algum poderia ter colocado ali no final um relato ali dessa família, por que não? Mas tem que enaltecer o FBI naquele teatrinho ridículo que eles fizeram no final, que eu fiquei olhando assim de braços cruzados aquele final, gente. Sabe, tipo, o que é isso? De novo, né? É que tá sendo contada a história de quem tava matando e o processo de como foi preso e quem foi responsável pela prisão. Quem tava matando, exatamente. E quem foi responsável pela prisão. Quem salvou o dia. Exatamente. Não sobre o povo que tava sendo exterminado. E aí, pra mim, assim, a gente tá aqui martelando e criticando e tal, mas tem coisas boas também o filme. E eu acho que a gente tem que abrir um espacinho aqui para falar sobre essas coisas, que é, por exemplo, o fato deles terem tantas pessoas não brancas no filme. Sim. Né? Então, assim, show, muito bom. E particularmente, assim, tudo que mostrava dessa cultura, eu achava incrível e eu queria ver mais. Eu queria ver muito mais da Molly, gente. Eu queria ver muito mais da Lily Gladstone em cena. E aquelas pequenas nuances que ela ia mostrando sobre a cultura dela. Por exemplo, a cena que o Basso comentou sobre a tempestade. Poxa, isso é tão interessante. Isso traz realismo, isso traz mais cultura, agrega a nossa cultura, né? Porque a gente conhece a outra. Então eu senti falta disso e
quando tinha, eu achei incrível. E você, Basso, tem algum elogio para o filme? Não, cara, nossa, eu acho que eu fiz vários elogios aí pro filme. Eu não acho ele tão ruim assim. Eu gostaria de ter gostado dele, eu acabei não gostando. Mas eu não acho ele necessariamente... Ele não é ruim, né? Ele não é ruim. Eu realmente só não gostei. Eu achei que... Concordo tudo com vocês falaram sobre a escolha do foco narrativo, que acho que foi a principal coisa pra impedir. Pra mim, cai um pouco no que eu já falei, acho que com a dor do Succession, sabe? Que eu acho que uma puta numa série, com um monte de interpretações, mas de verdade, gente, vendo um bando de gente bilionária brigando pra ver quem é que vai comandar a empresa bilionária do papai bilionário, é uma coisa que não conversa comigo, sabe? Eu não sou bilionário, nunca vou ser CEO de uma empresa, sabe? E eu não consigo trabalhar com a ideia de quem tem muito dinheiro tá disputando um cargo de trabalho, sabe? Então, não entra na minha cabeça isso. Pra mim é muito ficção. E aí, os Assassinos da Lua das Flores caem mais ou menos nessa parte de... Eu acho um puta de uma interpretação ótima, uma história importante pra ser contada. Inclusive, o final acaba brincando muito com as ideias de contação de histórias, com a história do cinema. A gente acabou não falando, mas o filme no início, meio que coincide o início da história com o início do cinema, e aí conforme vai evoluindo esse tipo de mídia, a história vai mudando também. Então a gente vai vendo as primeiras imagens de cinema, depois a gente vai vendo as primeiras transmissões de TV, porque o filme é do início do século XX, e a gente vai acompanhando essa parte até que no final tá mostrando uma grande radionovela sendo contada, e essa história de continuando sendo entretenimento, que é uma certa forma de uma crítica dos Scorsese de falar, olha, o sofrimento desse povo se transformou em entretenimento, ao mesmo tempo que eu acho um pouco de hipocrisia, porque você também tá fazendo isso com o seu filme, né? Então, né? Pois é. Sabe? Então, pra mim, o que me cabe um pouco meio que é isso, assim. É muito, eu acho que tem muito menos a ver com o filme que foi feito em si, como o jeito que eu assisti, o jeito que eu recebi o filme. Então, pra mim, várias coisas eu olhei e falei, cara... Sabe, eu não sei, sabe, não sei exatamente como explicar, mas é essa coisa de, estou criticando uma coisa, fazendo aquela coisa, me parece que é uma grande forma de falar, sabe, é o grande walk of shame, mas que eu mesmo fiz, sabe, e eu mesmo escolhi as formas como ia passar. Então falar, olha, eu acho que tá errado todas essas formas que a gente fez com esse pessoal e parece que fez muito isso pra falar, olha só como eu sou legal, né, eu sei reconhecer os meus erros. E aí todo mundo aplaude e fala assim, porra, os caras são foda mesmo, você conhece os erros, sabe? Aquela coisa que a gente fala que o capitalismo sempre consegue captar até a crítica dele, a ele mesmo, e transformar aquilo ali em produto, né? Então, é mais sobre essas experiências que me deixaram o filme mais assim sobre ele. Ele em si, eu acho que ele é muito bem feito, inclusive o final dele, o final mesmo, essa parte de estar dentro de um grande palco, eu acho que dá uma puta de uma outra nuance pro filme. Né? Eu não gostei, justamente pelo que eu falei, que eu achei totalmente descabido colocar essa resolução do FBI. Mas eu entendo que você está falando da forma de contar. Ah, sim, a parte da resolução do FBI, eu não quis falar ali no meio ali pra não cortar você, mas eu achei completamente, tipo, Scooby-Doo, sabe? É cafona, né? Cafona demais, gente. Porque meio que dá a entender de falar o filme, pelo menos foi a minha leitura, tá? Que meio que quis falar, olha só, gente, os agentes do FBI estavam escondidos aí o tempo todo, só vocês não viram, porque no final mostram todos eles, né? Sim. E aí eu olho e falo assim, legal, né? Sabe? Então, foi mais ou menos isso. Mas a cena em si da radionovela, né? Eu acho ela muito bem feita, né? Que aquele palco... Sim. O Scorsese mesmo lá, né? No palco lendo. O momento dele, Marvel, né? Mas sabe o que eu sinto com isso? A gente tá falando de várias coisas, né? E aí a gente pega, são 3h30 de filme. Aí você já tá de saco cheio, né, nessa hora. Cabe o mundo todo lá dentro. Né? Eu acho, na minha opinião mais sincera aqui, que faltou uma pessoa muito, muito honesta e querida chegar pro Scorsese e falar assim, menos. Menos, amigo. Sabe, porque eu sinto que ele tentou incluir tanta coisa naquele filme, inclusive essa questão da história do cinema, que assim, é super interessante, mas passa batida, porque é muita informação junta. E ao mesmo tempo você tem longas cenas em que não acontece absolutamente nada. Olha, então, aí eu discordo um pouquinho de ti, Amanda, porque assim, essa coisa que a gente percebe, né, como história do cinema, evolução da tecnologia e tarará dentro da tecnologia,
e também da forma de se contar histórias, né? Tá ali no filme, é uma coisa que acontece na nossa vida real também, então isso marca o tempo do filme. Senão, a gente não ia saber se ele aconteceu em uma semana ou em 300 anos, entendeu? A gente só consegue ter uma noção, mais ou menos, de que ele vai ali do início do século XX até ali, sei lá, 1940, entendeu? Por causa dessas marcações. Mas assim, não é um filme sobre história do cinema, entendeu? Tipo, quem vai assistir, tá ouvindo a gente fala assim, nossa, quero aprender mais sobre a evolução da história do cinema e forma de contar. Amigo, não, esse filme não é pra você, né? Eu Isso está ali. O recurso temporal, eu entendo. Eu não sei se ele funcionou tão bem assim, porque eu, por exemplo, sei lá, eu não senti isso da mesma forma que vocês sentiram. Talvez porque eu tenha tido uma experiência diferente. Eu não assisti no cinema. E eu não assisti como o senhor Scorsese gosta que as pessoas assistam, né? 3 horas e meia com a bunda sentada na cadeira, sem intervalos, sem ir ao banheiro, sem comprar uma pipoquinha de novo. Eu assisti com muitas pausas. Eu olhava assim, ai meu Deus, mais uma cena do Leonardo DiCaprio dando show lindo, maravilhoso, ótimo, arrasou. Peraí que eu vou ali na cozinha. Pode ser isso. Então talvez tenha sido a minha experiência. É que assim, de novo, né? Aí vai entrar também nessa coisa assim, isso é um tema que eu e o Basso gostamos, então pra gente chama atenção. Quer dizer que todo mundo vai perceber? Claro que não, né, gente? Inclusive, não é sobre isso, né? A gente não percebe tudo. Eu gosto também, mas não me pegou dessa forma. Não te pegou? Assim, não é que, ai, nossa, como me pegou, a melhor parte do filme é essa. Não é isso, mas eu acho que foi um recurso legal e a parte final da radionovela eu achei muito interessante. Inclusive o pelo, né? O macaco senta em cima do próprio rabo e aponta pro amiguinho, sabe? Né? A autocrítica não feita, que aí cabe a crítica definir se ele se criticou ou não. Assim como tem uma cena no meio do filme que eu olhei e falei, isso é cena pra mostrar técnica de cinema pra premiação, que é aquela cena que mostra eles lutando com aquele incêndio, que você só vê a sombra dos personagens lá no fundo e eles parecem fantoches. Sabe, aquela cena é lindíssima, assim. Sim, a produção técnica é linda. Ela é muito diferenciada, Ela se sobressai no filme porque ela é muito diferente. É necessária? Não. Está lá por quê? Porque a gente tá falando de um gênio do cinema, entendeu? Que sim, eu vou fazer uma gracinha. E legal, eu não acho que deveria tirar. Acho que tá ok, entendeu? É isso que eu ia falar, tem algumas partes que eu acho que... Não faz mal, é inofensivo. Que é interessante, ainda assim a gente tá falando de uma mídia audiovisual e aquilo ali ajuda a compor, se não a contar a história, a parte de sentimentos que você tem que ter ali, né? Sim. Até momentos de contemplação, né? De solenitude, sabe? Eu acho de que respiro, né? Sim, mas também tem pessoas que não gostam. Então, assim, quem tá ouvindo já sabe que é cheio desse tipo de cena. O que eu não gosto particularmente é de filmes longos assim, tá? Muito longo. Particularmente eu não gosto de filmes longos, não gosto de livros longos também. Eu acho, sabe, que eu tenho minhas dúvidas se precisa de tudo aquilo pra contar uma história, sabe? E aquela coisa, tipo, adoro a Torre Negra, mas o Stephen King precisava de 4.500 páginas? Não, eu concordo com nunca você. saberemos. Ele não fez a versão resumida, mas eu não sei. Eu fico, sei lá, eu acho que 3 horas e meia, cara, eu acho que é muito tempo, sabe? É cansativo e no final eu acho que já fica essa coisa do falou, puta que pariu, cara, não acaba nunca, né? Né? E assim, é um foco narrativo novamente, né? Muito curto, porque é basicamente focado na família da Molly, pra tanto tempo de tela, sabe? E assim, são algumas décadas que a gente tá falando, não é uma coisa que aconteceu assim, né? Não é tipo a Guerra de 100 Anos. Não é tanto espaço de tempo assim. E é uma família o foco. Então, pra que 3 horas e meia? Mas aí também, né? Enfim, é Scorsese escorsesando, né? Uma característica do cara. É uma característica dele. E aí, a gente paga ou dá o play sabendo que a gente vai enfrentar. Mas, assim, Scorsese, eu entendo que ele é um cara muito bem renomado. Eu, particularmente, não sou muito fã dos filmes desse. Não bate muito comigo. Ano retrasado, né? Saiu o Irlandês na Netflix. Eu achei um porre inacreditável. Eu queria enfiar uma faca na minha perna. Me abraça, porque assim, todo mundo pra quem eu falo isso diz assim, nossa, como você pode falar isso do irlandês? É simples, é assim, gente.
existe uma obra, o artista fez, eu como pessoa que assisto posso ter minha opinião. Não gostei. Ele segue a vida dele, eu sigo a minha e tá tudo bem. A gente não se odeia. Eu dormi algumas vezes durante o holandês. Aí eu acordava, olhava assim, Bruneta tá assistindo. Achei chatíssimo. Esse ainda, muito, e aí eu acredito que é muito porque tem uma personagem feminina que ela é importante na história, então cria um certo reconhecimento ali. Pra mim, ele foi mais interessante de assistir do que o irlandês. Concordo. O Assassinos. Mas eu devo dizer que não é um filme ruim. O quê? Eu não achei o Assassinos da Lua das Flores, eu não achei um filme ruim. Não, ele não é um filme ruim. Eu tô reclamando aqui, mas eu tenho pontos de reclamação, mas eu achei um bom filme. Eu acho que é um filme típico pra ganhar Oscar. Feito com essa intenção. E aí vem a pergunta, vocês acham que ele ganha Oscar? Não acho. Mas assim... Se eu tiver que apostar dinheiro, eu aposto que não. Mas assim, eu ainda não quero colocar minhas cartas na mesa não, Dô, porque eu não consegui assistir a todos os filmes, alguns que estão como possíveis indicados ainda nem estrearam no Brasil. Então acho meio precoce falar isso. Quem vai ganhar provavelmente vai ser o Oppenheimer. Eu já ao contrário da Amanda, eu vou colocar assim, nem vi o filme, mas eu sei que vai ganhar o Oppenheimer. Eu acho que o Oppenheimer deve levar muita coisa. Ele já tá ganhando muita coisa nas premiações. Ele tá assim, disparado na frente de Assassinos da Lua das Flores. Eu sinto que o Assassinos forçou a barra pra ganhar o Oscar. Foi essa minha sensação durante o filme. Eu vou fazer uma comparação assim, muito esdrúxula, tá? O Conto da Aia. Primeira temporada do Conto da Aia. Você viu, né, Domênica? Sim. Aquele exagero de cenas de hiper close na Elizabeth Moss, sofrendo todos os sofrimentos do mundo. Pornô tortura, né? E aquilo ali rendeu toda a temporada de premiações para Handmaid's Tale. Basicamente, eu vi isso acontecer no Assassinos da Lua das Flores. Grandes momentos de tela para enaltecer o cinema do Scorsese e as atuações. A narrativa não tanto. E isso é um filme mais típico de Oscar, né? Não é o tipo de filme, talvez, que vai agradar a quem só quer um entretenimento, na minha opinião. Não, ele não vai agradar, né? Aliás, quem curte filme de guerra por entretenimento, amiguinho, né? Vamos marcar uma terapia aí, né? Que talvez seja interessante, mas... Agora, poderia ser um filme mais informativo, por exemplo. Eu acharia muito mais interessante. Não no sentido documentário, mas sim pra um filme que eu saísse, aprendi alguma coisa. E eu não tive essa sensação. Então, aí eu acho que ele entra num ponto, Amanda, de... O filme ele é feito para vários públicos e principalmente para grande massa. E aí, se a gente tá falando, né, de um filme feito num país que tem esse grande problema de genocídio de povos originários, e ele tá trazendo personagens brancos sendo responsáveis por o genocídio desses povos, e no final tem lá aquela cena, né, deles sendo presos, explicando depois o final deles na radionovela, e literalmente a última cena acaba com ameríndios dançando, enfim, que dá essa sensação de que, olha, a gente continua aqui, apesar de tudo, a gente continua aqui. Existe alguma coisa ali a aprender. Talvez não exista pra gente que já veio de uma cultura aí que a gente tem ciência dos genocídios. Então, assim, é uma história de branco matando gente não branca. Tá, terça-feira. Entendeu? Não, eu fico feliz que você tenha aprendido alguma coisa. Claro que, assim, sempre há... Eu não disse que eu aprendi, eu disse que existem pessoas no planeta que com certeza aprenderam. Principalmente nos Estados Unidos, né? Legal. Imagino. Eu acho que uma história desse povo, que nós brasileiros com certeza nem tínhamos conhecimento da existência, eu acho muito importante de ser contada. E eu espero sim que se cumpra algum desse papel, sabe? Algum papel educativo nisso. De empatia, de conhecimento, enfim. Mas eu acho que isso foi pouco em comparação com a questão realmente de cenas chocantes, de assassinatos e explosões e envenenamentos, etc. Aguardaremos as próximas gerações para saber se elas aprenderam alguma coisa ou não. Mas enfim, Oscar, eu torço para que pelo menos a Lily seja indicada. Né? Sim. Eu acho muito que o Leozinho será indicado mais uma vez, né? Pra manter sua tradição de indicações. Indicado vai, mas ganhar eu não acho não. Não vai. Não vai porque ele já ganhou uma vez. A não vai Lily Gladstone eu torço por ela.
torço também. Talvez o Robert De Niro, mas não sei se vai. E, assim, melhor filme, tô por fora de quais são os outros possíveis concorrentes, porque quando a gente tá gravando esse episódio em 16 de janeiro de 2024, ainda não saiu a lista oficial. Mas se tiver que premiar entre melhor filme, tiver no páreo O Assassino da Lua das Flores ou Oppenheimer, apesar de eu não ter assistido Oppenheimer, eu espero que seja Assassino da Lua das Flores, sabe? Porque chega, né, de dar prêmio pra histórias de redenção de pessoas que, sabe, fizeram tanto mal. Não dá pra mim mais, sabe, isso. Eu não sei qual vai ser, mas os dois com certeza vão estar entre os indicados. E vão estar entre os indicados de melhor roteiro adaptado, que é a nossa vibe aqui, né? Vamos deixar isso registrado, porque ambos são filmes feitos a partir de material literário não fictício. Sim. Né? De não ficção literária, que é a biografia do Oppenheimer, e esse aqui é a investigação ali dos Osage. Exatamente. E a gente volta eventualmente para falar de Oppenheimer. Muito provavelmente, ouvinte, sem ter lido o livro, porque o livro do Oppenheimer tem, tipo, sei lá, quase 800 páginas. O audiobook, eu fui pesquisar, tem 27 horas em inglês. Então, assim, não vai rolar, né? Não vai rolar. É um pouquinho grande. Não temos tempo útil para isso. E a real é que a gente também... Eu, particularmente, não tenho interesse de ler a biografia do Prometeu americano, tá? Então, verei o filme pra gente poder gravar, mas isso é o melhor que eu posso fazer. E é isso. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Teremos esse ano. E no mais... Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Basso, obrigada por ter vindo em mais um episódio do Perdidos. Estou muito feliz com você aqui. Nossa, que prático. Muito bem. Amiga, eu quero fazer só uma correção. São 1.241 páginas. O quê? O Oppenheimer. Meu Jesus amado. Você tá maluca, né? Fala pra mim que você tá maluca. Não tô, eu tô pesquisando agora. Ah, não. 200 páginas deve dar mais ou menos metade dos romances do Machado de Assis. De todos que ele publicou, todos os romances que ele publicou na vida dele. Dá mais ou menos 200 páginas. Ó, eu acho que tem versões e versões. Tem aqui uma edição de 2023, da Intrínseca. Em letra 6, em espaçamento meio... Talvez, tá? Não tem os dados de formatação do livro, mas que tá escrito aqui, ó, que a Intrínseca lançou e ele tem 640 páginas. Mesmo assim, gente... Talvez seja a versão... Não sei se tem diferença de uma versão física, capa dura, tem essas coisas, né? Olha, potato, pode ter 600 páginas ou 1.200. Eu não vou ler, então é isso. Quem lê, se quiser opinar, por favor, opine. Não lerei, tá? Não tem interesse no Prometheus. E o Prometeu americano. Vai cagar. Mas tenho interesse no filme, porque... Eu não tenho, não. Mas dizem pelo Perdidos, é um verei. Excelente filme, né? Então, não consegui ver no cinema também, gente. Porque é isso, né? O drama da cidade no interior. Amanda tava de parabéns em 2023. Eu não tive interesse, tá? Eu tinha aqui o filme aqui, tava acessível, tava no valor até casual, porque tava no cinema de bairro. Mas eu olhei e falei, não. Pra mim tem a mesma vibe, acho que um pouco parecido com isso, que é... Vamos nos criticar por ter criado a bomba atômica, né? E com isso mostrar que a gente sabe reconhecer nossos erros. E, nossa, como a gente merece parabéns por isso, tá ligado? Sabe? Não, cara. Provavelmente, mas como eu gosto de ver esses filmes que rendem o que falar e que possivelmente estão na temporada de premiações, eu gosto de saber do que as pessoas estão falando. Porque assim, eu duvido muito que o final do filme vai ser o pessoal falando, nós fizemos merda ao criar a bomba atômica, sabe? Vai no mínimo vai falar, olha, era um mal necessário, a gente precisava explodir 2 cidades, sabe? Dizimar ela pelos próximos 30 anos, tá ligado? Porque isso era importante naquele momento, e se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria tudo igual, sabe? Então, eu acho que o problema, eu não assisti também ao Oppenheimer, mas eu acho que ele vai mais ou menos nessa linha, e ele é muito... tem esse aspecto em comum com o Assassino da Lua das Flores que a gente tá criticando aqui, que tudo bem, Oppenheimer é o nome do cara, então a história é sobre o cara, beleza, só que assim, vamos ao nome do livro, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, porque aí fala que ele foi esse cientista que criou a bomba, então, ele criou essa bomba, beleza, e aí virou uma figura super icônica e importante do século XX, né, que ele era essa figura desse homem moderno, né, esse Prometeu do século XX. E quando ele viu que foi utilizado lá em Hiroshima, ele se opôs à criação de novas bombas nucleares. Então, é a história de alguém que fez... né, eu já criei a minha, né? Ninguém mais cria a sua, tá? Tipo, parou, viu?
É uma forma de ver, ou assim, que eu acho que a linha que vai ser, e eu acredito que seja possível mesmo que ele tenha se arrependido, né, diante da atrocidade que aconteceu, dele pôr a mão na consciência e falar, olha, isso aqui não é legal, e aí tem essa decadência dele, né, enquanto essa figura, né, que era o avanço pra queda. E eu acho que a crítica vai estar ali, mas não vai estar no uso da bomba em si pelos Estados Unidos. Sim, pra mim, é esse o problema, entendeu? Me desculpa, cara, mas se o cara é um físico e tem a inteligência suficiente pra criar a bomba, mas ele não tem inteligência suficiente pra olhar e falar assim, será que isso vai dar uma merda inacreditável? Será que alguém vai usar? Porra, meu irmão, eu criei um bagulho que serve só pra uma única e exclusiva função, matar um monte de gente de uma vez só. E alguém vai lá e sabe, tipo, o pessoal, nossa, eu não sabia que o partido dos leopardos devoradores de rostos ia devorar o meu rosto, diz o eleitor do partido dos devoradores de rosto, sabe? Porra, meu irmão, sabe? Você criou um bagulho pra destruir pra matar um monte de gente uma vez só. Você acha que ia usar pra fazer o quê, tá ligado? Sabe? Tipo, bingo, entendeu? Concordo com vocês dois. Pra fazer anúncio de sexo, sabe? Tipo, revelação de sexo de bebê, tá ligado? Tipo, porra! É uma bomba atômica cor-de-rosa ou azul. Cara, o negócio escalou rápido, né? Nossa, você ficou com pistola. É, porque assim, eu não aguento, porque esse é muito discurso que eu vejo o pessoal falando, sabe? O cara fez aquilo, mas eu não imaginava. Falei, cara, só tem um intuito, não é assim. Não é, por exemplo, sei lá, eu criei um laser pra fazer uma escavação, pra gente poder chegar até o subsolo pra conseguir minerais, e alguém colocou isso num carro e usou pra atacar as pessoas e explodir, sabe? Não existia outro uso. Não existe outro uso pra uma arma que não seja matar pessoas. Então é impossível você achar que que o uso pela qual foi feito foi deturpado, você não imaginava que o uso para aquele... Só tem um uso possível. Não é que aqui vou fazer também um meia-culpa, assumindo o meu erro, que eu falei que ele se arrependeu depois que foi feito, né? O que a história conta é que ele chegou e falou: americanos, não usem. Só que assim, a minha fala assim, Oppenheimer, não faça, né? Porque você tá trabalhando pro governo, faz o negócio, depois você vira pro governo e fala, não usa, meu irmão. É lógico que o governo vai usar, sabe? Você entregou o doce na mão da criança e fala pra ela, não come, hein? Sabe, entregou aqui esse pedaço de bolo de chocolate, mas não come, hein? Entregou a bebida na mão de um alcoólatra e fala, não bebe, hein? Ó, preparei aqui pra você, mas não bebe, cara. Pô, lógico que, sabe? Então, me pega nesse quesito que eu acho que não vai ter realmente essa personificação. Eu entendo que é a figura dele, né? A história dele que tá sendo contada, mas, gente, eu tenho uma preguiça enorme desse tipo de história sendo contada ainda, sabe? Mas, né, verei. Pois a Amanda virou e falou, a gente vai fazer sim. Então, a gente vai fazer sim, porque é culpa da Amanda. Ei! Foi assim, em minha defesa, eu quero assistir também por um grande motivo chamado Cillian Murphy. É isso. Porque eu gosto muito de atuações, eu gosto muito dessa coisa do cinema, né? E eu tô muito curiosa pra ver a atuação dele, que está elogiadíssima. Inclusive, se eu tivesse... Eu nem vi ainda, mas se eu tivesse que apontar ele ou o Leonardo DiCaprio agora, eu acho que ele estaria na frente. Até porque o elenco do Oppenheimer já está sendo premiado nesse início de temporada, né? O do Assassinos da Lua das Flores, não. É porque ninguém conseguiu terminar de assistir o filme pra saber se era bom, né? São 3 horas e meia, desistiu na metade. Então não pode votar, né? Não tem certeza. Acho que o Oppenheimer não fica muito atrás disso, não. Acho que ele tem umas 3 horas também. Pelo amor de Deus! Tem. Eu acho que não fica muito atrás. Claro, não é 3 horas e meia, mas eu acho que, se não me engano, ele tem 3 horas. Gente, então eu quero fazer aqui 3 horas. Um outro spoiler do futuro. Talvez eu assista Oppenheimer pra voltar pra conversar com a Amanda sobre isso, senão ela vai gravar sozinha com outra pessoa. Tá? Então veremos. Veremos o que vai acontecer, porque eu não sabia que era tão longo, gente. 3 horas. Então é isso, né? Então tá bom. A culpa é da Amanda. Teremos Oppenheimer. Não sei se estarei aqui. E é isso. Rede social, Sr. Basso? Antes de mais nada. @Senhor Basso. Senhor escrito por extenso, né? Basso com 2 S. Lá no Twitter. Lá no Twitter. Amanda Barreiro. @a.mandes91 no Instagram, apenas. E eu, @Domenica_Mendes no Twitter, onde não habito muito. No Instagram, onde habito bastante. Também tô lá no Blue Sky como Domenica. E no Estúdio 31 do O Podcast Delas. Até semana que vem, querida pessoa que nos ouve. Inclusive, spoiler do episódio de semana que vem. Semana que vem eu volto com uma figura que vocês amam. O nosso galináceo favorito, né? O Galo. Para os íntimos, o frango. Ouvintes entenderão. Onde a gente vai falar sobre Scott Pilgrim Takes Off, que é a série de animação da Netflix do Scott Pilgrim. E vamos comparar com o filme. Pra esse você não me convida, né? Quer gravar? Ixi. Mas você já não gravou?
Não. Olha só. Então pronto. Talvez o Sr. Basso, né, saia da geladeira e estará conosco. De novo. De novo. É isso. Então dá tempo de você assistir aí a série. Ela é curtinha, ela é deliciosa, ela é lindíssima, muito divertida e muito diferente do filme também. Então assiste o filme, assiste a série e até semana que vem no próximo episódio do Perdidos na Estante. Fica bem, fique em segurança. Beijo. 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 Opa, peraí. Tchau, coisíssima nenhuma, porque aqui temos informação. Informação em primeira mão para os ouvintes do Perdidos na Estante, porque saíram os indicados ao Oscars 2024. E o Assassino da Lua das Flores, aliás, Assassinos da Lua das Flores, não está concorrendo a uma categoria, nem a duas, nem a três, não. A gente errou feio nesse episódio, porque esse filme está concorrendo a 10 categorias, e são elas: melhor filme, melhor direção para o Martin Scorsese, melhor atriz para Lily Gladstone, como a gente quer, e sim, Lily, tamo com você nessa, parça. Melhor ator coadjuvante para Robert De Niro, esse tio odiado, a gente te odeia, Bill. Melhor trilha sonora para Robbie Robertson, melhor canção original para A Song for My People, cujo nome original eu não sei falar e nem vou tentar. Pesquisem aí. Melhor design de produção para Jack Fisk, melhor fotografia para Rodrigo Prieto, melhor figurino para Jacqueline West e melhor montagem para Thelma Shoemaker. E para melhor montagem, a Amandinha... É isso. Então, bora de Oscar, que logo ele tá chegando. Façam suas apostas. No dia 10 de março de 2024, a gente descobre quem ganhou. Ou será que alguém vai desganhar algum Oscar esse ano? Eu não sei. Eu vou ficar aqui pensando sobre isso. E eu espero que o Ryan Gosling ganhe. Sim, ele, o Ken, de Barbie, porque é o melhor meme para a canção original I Am Just Ken. Se você não viu, ouvinte, dá um Google aí que vale a pena. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Amanda Barreiro e Sr. Basso. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção é de Domênica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesqui. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro Assassinos da Lua das Flores, de David Graham, traduzido por DMG e Renata Guerra e publicado pela editora Cia das Letras em 2018. A questão que se coloca é: quem é que é selvagem?